Olá, pessoal, tudo bem? E quem está falando é Paulo Sá, sou professor da Unifase e estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre do que se trata a cultura de regeneração, né? A gente fala muito dois elementos importantes: saúde planetária e cultura regenerativa. Saúde planetária, as pessoas não sabem exatamente o que significa, né? Ah, é saúde do planeta, mas fica muito vago, né? Então, se a gente partir de um processo construtivo, né, progressivo de compreensão, a gente vai ver que saúde planetária, ela vem da saúde do indivíduo. Esse indivíduo, então, a gente observa ele por inteiro, biologicamente constituído, mas esse indivíduo, ele tem os seus fluxos de emoção, então a saúde emocional dele, ele tem fluxos mentais, uma produção mental de pensamento, capacidade cognitiva, capacidade de análise, de abstração, etc., as nossas habilidades mentais, memória. Então, você tem aí uma saúde mental, você tem uma saúde que ela é dinâmica, da energia que flui pelo seu corpo, que aí você pode até, segundo algumas premissas orientais, né, da medicina chinesa, medicina ayurvédica, etc., você tem um fluxo de energia no seu corpo e esse fluxo de energia é que sustenta, na verdade, a organização da sua biologia. Então, eu estou falando aqui dessa saúde específica do indivíduo isolado. Mas o indivíduo não é isolado, né? Esse indivíduo, é um sujeito social. Ele interage com as pessoas, ele tem relacionamento, né? Ele estabelece através dos relacionamentos o seu crescimento, o confronto da sua existência. E aí a alteridade, quer dizer, o reconhecimento do outro faz você reconhecer a si mesmo, né? Então, aí você já ampliou. Você vê que antes era uma biologia centrada no organismo, agora a gente está entendendo o sujeito, que é esse complexo, né? Esse sujeito complexo. Esse sujeito complexo, ele também tem uma transcendência, tem algo que ele percebe que está além dele, que não está restrita à existência do corpo físico, que é uma dimensão de consciência. Consciência é um conceito humano, né? E a consciência você não bota na balança, não mede, não tem uma métrica para você medir. E nem mora dentro do cérebro. Algumas linhas vão dizer que essa que a gente chama de consciência, na verdade, é o resultado do estado de funcionamento do nosso cérebro. Então, uma pessoa que está com o cérebro sem estar funcionando, ele é uma pessoa inconsciente, por exemplo. Mas isso daí é uma linha, né? Nós temos que pensar aí em diversas possibilidades. Eu digo para vocês que, no meu entender, nós temos uma transcendência. Temos um campo de energia que está para além da gente, que não é só energia, mas tem uma existência que está para além da gente. E nessa existência, existe aquela pergunta de sempre, né? Para que existe a vida? Por que eu estou aqui? Por que eu estou vivo? E o que é a morte? Se tem coisa além da morte? Se não tem? São as perguntas existenciais que sempre existiram e nunca tiveram resposta. Todo mundo elabora, 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 mas não sabe a resposta. Assim, aquela coisa que é isso e ponto, né? Para além desse sujeito complexo, com todos esses elementos, né? Você está relacionado com o coletivo. Então, a saúde não é só individual, ela é coletiva também, com quem você se relaciona, com outras pessoas. Mas, para além dos outros, os outros seres, você se relaciona com as plantas, com os alimentos, né? Através dos alimentos, mesmo que sejam ultraprocessados, você se relaciona com essa natureza, com esse estado, né? Então, você está se relacionando com o ar, está se relacionando com a água, você está se relacionando com o solo, com aquilo que você está ingerindo, com aquilo que você está ouvindo, com os estímulos dos seus sentidos, estímulo visual, de paladar, de olfato, de audição, enfim, de tato. Então, essa interação com o ambiente
ela também você já saiu sujeito de apenas como se fosse um boneco que tivesse ali com determinados atributos e está colocando em interação, né? Interação com o ambiente, com todas as bactérias, micro-organismos, fungos e tudo. Só que esse ambiente, ele não existe estaticamente, ele não existe por si só. Ele existe a partir de uma interatividade entre todos os seres e todos os elementos que compõem a biosfera. A biosfera é que nem, se olhar um ovo, ela representa a casca do ovo. Ela é muito fina. O planeta Terra é enorme, a biosfera é muito fina. E nós estamos nesse lugar da biosfera, dependemos dele para podermos sobreviver. Então, todos os seres que estão na biosfera dependem um dos outros para existir. E não é diferente dos seres humanos. Então, quando nós destruímos o ambiente, o nosso entorno, ou mesmo que seja longe da gente, quando esse ambiente é afetado, quando esse ecossistema, todos esses seres que compõem aquele ambiente são afetados, então você tem um desequilíbrio na organização da sua biosfera. Quando você tem um desequilíbrio na organização do seu corpo, surgem sintomas, surge adoecimento, não é? Mesma coisa no planeta. Quando vai se desequilibrando diferentes segmentos da biosfera, o planeta vai adoecendo do ponto de vista da sua organização, que já estava em equilíbrio, que levou milhares de anos para se constituir. Então, uma floresta que leva milhares de anos para se constituir, e eu digo floresta não apenas as árvores em pé, eu digo todo o ecossistema que foi formado ali, levou milhares de anos para se constituir. Aí eu pego, passo um trator, derrubo tudo e queimo. Eu destruí tudo que tinha ali, que levou milhares de anos para fazer. Não é porque eu cheguei depois e plantei um monte de árvores que eu recuperei o ecossistema. Pode ser até que, sei lá, em 20, 30 anos, aquela floresta aparentemente esteja em pé, mas o ecossistema está longe de se formar por completo, como estava antes, não é? Então, esse processo exige que a gente observe tudo que a gente faz, quais são os efeitos que tem sobre o planeta. Quando eu começo a esburacar o planeta, criar crateras nele para explorar minério, petróleo e coisas do gênero, começo a esburacar o planeta, retirando dele os minerais, eu estou enfraquecendo esse planeta. O planeta ele é um organismo vivo, Gaia, né? Então, quando eu retiro minerais do meu corpo, o que vai acontecer? Meu corpo vai enfraquecer. A mesma coisa acontece com o planeta. Se nós fizermos essa superexploração, nós acabamos criando feridas, grandes úlceras, digamos assim, que não fecham. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de assistir, você pode ver nas mídias aí, né, crateras de exploração de minérios são colossais, enormes e não recompõem. Não tem como. Você tirou toda a capa de vida que é necessária, fundamental, para que a capa vegetal se instale e que a capa animal se organize. Então, primeiro vem os micro-organismos no solo para recompor aquele solo, a matéria orgânica, e aí então você cria a possibilidade de vida. Como você esburacou, você arrancou a camada viva do solo, aquilo desertifica. Não tem como a vida operar a partir dali. Então, quando a gente fala, portanto, de saúde planetária, nós estamos falando de uma escala para além dos países, da estrutura geopolítica dos países, para além dos continentes. A gente está falando de que se eu faço alguma coisa na Amazônia, ela vai ter repercussão no mundo inteiro, no planeta inteiro. Não é só, não, fez alguma coisa na Amazônia, então o problema vai acontecer no Mato Grosso e no Rio Grande do Sul. O resto está livre. Não, ninguém está livre. Esse é um grande erro. Se eu poluo o ar em algum lugar do mundo, as correntes de vento vão trazer essa poluição, ainda que diluída, para o mundo todo. E agora você imagina se tem várias partes do mundo poluindo regularmente o ar.
obviamente, que não vai conseguir dissipar. Então, essa influência da poluição aérea e dos efeitos dessas partículas no ar, nós estamos vendo agora, né? Causando aí o aquecimento global, por exemplo, a mudança climática, por força desses eventos que nós insistimos em sustentar para que possa dar conta do nosso estilo de vida. A gente resolveu adotar um estilo de vida que, para nós, mesmo que o planeta acabe, a gente não quer abrir mão desse estilo de vida. Combinando que o planeta não acaba. O que pode acabar ou reduzir drasticamente é a nossa existência, porque as condições podem ficar tão desfavoráveis que a vida em si vai ficar um grande desafio. Se houver um desequilíbrio tão desfavorável a ponto da vida animal e vegetal ser muito pouco viável, o ecossistema que vai permanecer não vai ser capaz de dar conta de oferecer as condições adequadas para nós, seres humanos, sobrevivermos. Para nós sobrevivermos com saúde, saudável, etc. Você não quer sobreviver a qualquer custo, você quer sobreviver em condições boas. Então, para que eu possa, por exemplo, olhar aqui essa imagem, né? Você vê que tem áreas de desmatamento, tem floresta lá em cima no morro e embaixo, tudo com braquiária, em pastagem para o boi pastar, para eu poder tomar meu leite, comer meu queijo, comer minha pizza, para eu poder fazer o churrasquinho no fim de semana. Então, eu retirei toda uma estrutura ecossistêmica e plantei apenas uma estrutura restrita, que os animais prevalentes são os micro-organismos que estão relacionados com o pasto bovino, os animais bovinos. E toda aquela riqueza ecossistêmica que eu tinha ali, ela saiu. Eu deixei só um miolinho ali no topo. Isso daí tem uma perda de diversidade, de biodiversidade enorme quando eu faço isso. Mesmo, mas ele deixou ali no topo do morro. Deixou, mas aquilo não é suficiente. A parte que foi retirada, vocês veem, é muito maior. Então, a gente não pode fingir, a gente não pode contar falsas verdades para nós, porque, obviamente, a conta está sendo apresentada para a humanidade e nós precisamos rever isso. Ou seja, o nosso processo de vida, ele é degenerativo. Ele é um processo que ele está pautado na competitividade, está pautado no isolamento. A gente não tem mais essa relação com a natureza. Estamos em ambientes cercados de concreto. Nós somos seres que priorizamos o urbano, a vida urbana, que é totalmente artificial, para ser uma vida qualificada, e ela não é. Ela gera bolsões de calor, ela gera uma série de problemas de violência, uma série de outros problemas de estresse. Então, aquilo poderia prometer ser maravilhoso, não, não é, deixou de ser há muito tempo. A gente tem que assumir isso. E dentro dessa característica, a gente se tornou individualista, não somos mais seres comunitários, vivemos dentro de prédio, mas não nos relacionamos com nossos vizinhos, portanto, não vivemos em comunidade. Só que o ser humano, ele é coletivo. Ser coletivo não é só viver na sua família com seus amigos. Ser coletivo é a coletividade humana. Tá certo? Então você pertence a uma comunidade, uma coletividade. Você trabalha para o bem dessa coletividade toda, e não só para o seu bem ou daqueles que são privilegiados, que fazem parte da sua curriola. Então, esse é um modelo degenerativo, um modelo que se instalou no mundo há milênios, que se instalou na dominação de povos sobre povos a partir da força, do uso da força, depois a partir do uso do poder econômico, e a gente tem essa evidência mais forte a partir das grandes navegações, aonde a exploração do território alheio, aonde eu não reconheço um dono, só é dono a minha curriola, né? Então, assim, a Europa se considerou dona do mundo, mesmo que a Ásia existisse muito antes da Europa. Mas a Europa passou a se entender como dona do mundo. E ela resolveu se espalhar pelo mundo. E ela se espalhou dizendo: agora é meu, eu cheguei aqui de barco, é meu, e quem reclamar eu mato.
Então, se impôs através da força. Depois, cercou e disse: essa parte aqui é minha. Então, resolveu atribuir propriedade para uma terra que nunca foi sua. Nem os indígenas que estavam aqui botavam cerca. Então, colocar cerca é um ato absolutamente equivocado, porque a cerca, inclusive, impede a circulação dos animais, né, pelos corredores vegetais, pelos ecossistemas. Então, cercar é uma estupidez. E nós trouxemos nós herdamos, né, essa mentalidade e esse modo de ver, esse mindset, que está destruindo geral. Ele é um sistema, então, portanto, é um mindset degenerativo, pautado no individualismo, no autoritarismo, no uso da força, do poderio econômico, da influência psicológica, ideológica, através de manipulações religiosas e coisas do gênero. Então, você tem um sistema degenerativo que ninguém precisa provar que ele é degenerativo. É evidente a sua degeneração. Todos percebemos e nos ressentimos disso. Adoecemos por conta disso. Então, esse é um ponto central para a gente ver. Bom, uma vez que nós temos esse processo individual, degenerativo, coletivo, degenerativo, nós apostamos numa democracia que não existe. Ela é totalmente manipulada pelas corporações e pelo lobby. Então, o reinado, monarquia, era um absurdo, era uma pessoa que decidia por tudo do jeito que queria. Ainda era, o trono era por hierarquia, o filho tinha direito ao trono. Que direito do quê? Não é? Aí depois você estabelece parlamento, monarquia, você estabelece sistemas políticos que são insuficientes para atender um ser humano completamente equivocado no seu mindset. Enquanto o ser humano tiver essa mentalidade, digamos assim, distópica, é óbvio que o sistema político não vai poder corresponder com uma política saudável. O ser humano que está ali, ele está distópico, a política vai ser distópica também. Então, vai ser uma política degenerativa, uma estrutura de distribuição geopolítica no mundo também degenerativa, por isso que é guerra sem parar, toda hora guerra, estamos sob graves ameaças de guerra, de amplificação da guerra, porque a guerra já existe, né? A invasão de Gaza, da Ucrânia e tudo. Então, nós temos aí sempre um estado de ameaça de guerra. Esse é o modelo mental distópico que está dominando há milênios e que precisa passar por uma profunda transformação. Não é só pelo querer que se transforma. Também o universo ele nos cobra, através da grave crise que a civilização está passando, um novo posicionamento, que já está surgindo em várias partes desse mundo, mas ainda com expressão, né, muito pequena, né? Ainda não tem uma escala para enfrentar a degeneração e a degradação. Então, ora, então o que seria cultura regenerativa? Não é um conjunto de soluções individuais que resolve a questão. Ah, não, então eu vou fechar a torneira, vou apagar a luz, eu vou andar menos de carro, que está tudo resolvido. Claro que não. São medidas individuais que são interessantes, mas como parte de todo um processo de recolocação da sua mente num estado regenerativo. Que seria isso? Tudo que eu fizer, tudo que eu decidir, eu tenho que olhar as potenciais consequências daquilo que eu estou decidindo, daquilo que eu estou escolhendo. Mas isso tem que ser feito numa escala coletiva. Não adianta só você fazer isso. É necessário que isso alcance escala. Em uma escala coletiva, você consegue, então, causar um impacto maior dentro da balança do degenerativo para o regenerativo. Então, veja bem, eu não estou nem discutindo o sistema político. Não estou dizendo se é isso, se é capitalista, comunista. Eu saio desse lugar porque todos esses ambientes estão contaminados pelo processo do mindset degenerativo. Então, a cultura regenerativa, ela pressupõe que a evolução do ser humano, da civilização humana, é uma convivência pacífica, compassiva, amorosa, igualitária, cooperativa, né? Então, aonde que esses elementos estão surgindo, esses valores estão surgindo
no meu pensamento, no meu fazer, nas minhas escolhas, e como que o coletivo está se dirigindo em relação a isso. Então, você vê que não é um manual de 10 lições para comportamento individual. É um processo que a gente só vai conseguir ter êxito se fizermos coletivamente. Mas nós, como indivíduos, temos que nos envolver nesse processo, na construção dos coletivos. Isso seria, assim, de forma simplificada, o desenvolvimento de uma cultura regenerativa. Então, eu fico por aqui hoje. A gente tem um curso Saúde Planetária e Cultura Regenerativa na Unifase. Entra lá no site, se inscreve para poder se aprofundar e entrar nesse jogo. Tá bom? Grande abraço.